Relacionamentos quebrados na vida profissional. Nós nem bem sabemos o que é dinheiro e já na tenra infância surgem aquelas perguntas sobre o que nós queremos ser quando crescer. Certamente essa pergunta não se refere a dinheiro e nem a qual profissão nós pensamos ser mais lucrativas, mas refere à realização profissional. Em que área que nós desejaríamos de atuar quando nós crescêssemos, né? Onde nós pensamos que nos sentiremos mais realizados. Mais tarde, nós vamos entender que a profissão está muito ligada também a dinheiro. Possibilidades de ganhos maiores juntamente com a realização profissional. Estudamos muito ou não estudamos. Não é a todos que é dado a oportunidade de estudo, mas certamente em todos há o desejo de se sentir realizado numa profissão. Muitas vezes, crianças já desde pequenas sabem dizer o que elas querem ser e aquilo passa a se concretizar na sua fase adulta. Mas muitas vezes chegamos à fase adulta sem saber o que nos realiza. E muitas vezes o nosso foco principal passa a ser o ganho financeiro. E nós mergulhamos numa vida profissional desgastante, onde todos os esforços são feitos visando maior lucro. No entanto, segue o vazio a ser preenchido e a realização profissional não acontece. Muitas vezes, pensamos que para obter dividendos almejados devemos encurtar caminhos e passamos a olhar somente os nossos interesses pessoais, em detrimento dos interesses da empresa aonde estamos trabalhando ou até mesmo o interesse dos nossos colegas de trabalho. Nessa busca insana por mais dinheiro ou até mesmo por um maior reconhecimento pessoal, passamos por cima de regras, de ética, negociamos valores que até então eram importantes para nós. E já não nos importa mais se o relacionamento será quebrado nessa trajetória. Queixas, discussões, contendas passam a ser rotina a tal ponto de se tornar impossível a convivência no ambiente de trabalho. Muitas vezes, as alegações em nossa defesa são buscadas nas fragilidades dos nossos parceiros, como se a justificar a ganância do nosso coração. Cada vez mais, pessoas são contratadas pela sua competência e demitidas pelo seu comportamento. Esse comportamento é algo fundamental na vida profissional. A mesma razão da maioria das demissões é também a causa da dissolução de sociedades. Quando um dos sócios passa a ver o seu interesse próprio primeiro, em detrimento do interesse da empresa. O nível de comprometimento e empenho já não existe de igual forma com o seu sócio. Retiradas financeiras são feitas de forma desigual e desleal, causando uma quebra de confiança de relacionamento. E aquela parceria que parecia ser tão promissora, em pouco tempo deixa de existir. Muitas vezes nós vemos sociedades que são montadas e rapidamente prosperam. No entanto, também rapidamente se perdem, porque um dos sócios cuidou mais de si do que da empresa, cuidou mais de si do que o seu companheiro. Nós vemos que em negócios próprios também ocorrem quebras de relacionamento. Muitas vezes, por ocasião de uma demissão inesperada ou na falta de uma nova oportunidade de emprego imediato, ou mesmo cansados do comando alheio ou cansados de patrões que não nos valorizam, que não valorizam os nossos esforços, nós pensamos num negócio próprio. Um lugar onde não
precisaremos ser submetidos ao comando de ninguém, onde não precisaremos cumprir horários rígidos, onde não precisaremos observar regras, onde todo lucro obtido será nosso. Isso nos parece ser algo muito atrativo. No entanto, logo nós percebemos que os horários são necessários, que as normas não estão lá por acaso, que elas são fundamentais. Logo nós descobrimos também que não nos livraremos das regras de convivência, porque nós vamos continuar nos relacionando com clientes, com fornecedores, com possíveis funcionários. Junto com todo o lucro, vem também todas as despesas e as responsabilidades de investimento. E tudo aquilo que estávamos fugindo, teremos que enfrentar de forma até mais intensa do que antes. Como enfrentar a concorrência? Como se manter correto num mundo tão corrupto? Como conquistar clientes sem manipulações ou enganos? A palavra de Deus nos diz coisas lindas sobre a nossa vida profissional. Em Mateus, capítulo 10 e 16, a palavra de Deus nos diz assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. A prudência é uma virtude que nos faz prever e procura evitar inconveniências e perigos. Cautela, precaução, simples, sem maldade, puro, livre de malícia. Aqui, o Senhor nos dá uma regra de convivência com o mundo. Somos ovelhas, dependemos do nosso pastor, que é Cristo, enviados ao mundo de lobos. Muitas vezes, usamos daquele ditado: me joguem aos lobos e voltarei liderando a alcateia. Às vezes falam até matilha, mas é alcateia, né? Agora, esse seria o proceder de um cristão? Dizer que vai liderar lobos e que vai voltar tão igual quanto eles ou mais, a ponto de se tornar um líder de lobos? Seria esse um ditado próprio para nós? Certamente que não. Nós não nos tornaremos como o mundo, mas nós manteremos espertos e atentos como as serpentes são, mas sem esquecer a nossa essência de pureza, de simplicidade diante do nosso Deus, que é todo-poderoso, para abrir as portas que nós precisamos. Seremos empregados ou seremos patrões? E a palavra de Deus traz uma direção muito clara em Colossenses, no capítulo 3, nos versos 22 e 24. Diz assim: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. A palavra nos recomenda que nós devemos servir os nossos patrões como quem serve ao Senhor, sabendo que nós receberemos do Senhor a recompensa, porque na verdade é a Cristo que nós estamos servindo. Na nossa natureza terrena, carregamos a índole da insubmissão. Se não estivermos atentos, nossa tendência natural é a rebelião. Nós não aceitamos ordens com facilidade. Nós não nos empenhamos em cumprir as nossas tarefas dadas. Sempre nós achamos que o trabalho poderia ser feito de outra forma, que outra diretriz seria mais adequada, que não é justo o que foi nos delegado a fazer.
que no lugar do nosso patrão nós teríamos outro direcionamento. Nós fazemos isso de uma forma tão natural que às vezes nós não percebemos a rebelião do nosso coração. Mas há uma promessa para quem entende a sua posição de empregado, em servir com excelência para quem serve como quem serve diretamente ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor se encarrega da recompensa, ele mesmo se responsabiliza pelo devido pagamento. Quem serve desta forma não precisa se preocupar se a empresa vai fechar ou não, se há crise no mercado ou não, se ele corre o risco de ser demitido ou não. Por uma simples razão, o patrão é Cristo e ele está servindo com excelência. Esse não sofre nenhum revés, jamais. Porque quem serve dessa forma, quando é demitido, na verdade não está perdendo emprego, na verdade está sendo liberado. Porque o Senhor, a quem ele serviu com tanta excelência, com tanta dedicação, com tanto zelo, este Senhor é o que se responsabiliza pelo devido pagamento, é o Senhor que se responsabiliza pela provisão, por uma nova oportunidade, por abrir uma outra porta. Então, muitas vezes, nós pensamos, não vou ser empregado, vou ser patrão de mim mesmo. Aí nós ouvimos assim, pequenas empresas, grandes negócios. A palavra de Deus fala disso, fala em Zacarias, no capítulo 4, no verso 10, diz assim: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Às vezes, nós almejamos grandes projetos profissionais, grandes lucros, uma empresa de grande porte. No entanto, o que vem à mão para nós fazermos é algo tão pequeno, tão simples, uma aparência às vezes até insignificante. Aos olhos humanos parecem ser até mesmo desprezíveis, mas Deus diz que não devemos desprezar esses dias das coisas pequenas, porque o Senhor sabe dos nossos desejos, anseios e necessidades, mas Ele sabe também o quanto nós precisamos ser moldados e preparados para obras maiores. Quantas vezes somos mantidos em empregos de pouca responsabilidade, de pouca remuneração, de pouco reconhecimento? Mas qual tem sido a nossa posição? Também é de pouco serviço? Também é de pouco empenho? Também é de pouco comprometimento? Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Agora, quando nós entendemos que aquele pouco na mão do Senhor pode se tornar muito, que se eu for fiel naquele pouco, Deus é fiel para me colocar no muito, as coisas mudam de lugar, mudam de posição. Deus mesmo se responsabiliza por nos proporcionar voos maiores quando nós estamos servindo a Ele com alegria, com excelência, com inteireza de coração, com dedicação. Trabalhe com alegria para o Senhor. A palavra de Deus diz assim, que Ele dá sabedoria para quem pedir. Com sabedoria, o Senhor vai nos ensinar e nos conduzir para fazer prosperar aquilo que Ele dá nas nossas mãos. A sabedoria é algo interessante, porque praticamente em todas as promessas que há na palavra de Deus, há uma condição para nós recebermos. Sempre há assim, se te humilhares, se me buscares, se fizeres isso, se escolheres aquilo, se receberás isto e aquilo. Sempre há uma condição.
No entanto, para a sabedoria não há condição nenhuma. A palavra de Deus diz que Deus dá sabedoria liberalmente a todos que pedirem. Então é disso que nós precisamos, pedir sabedoria a Deus para nós nos conduzirmos, né? Sabedoria para que o Senhor faça prosperar tudo que está na nossa mão. A palavra de Deus diz que é o Senhor que adestra as nossas mãos para o trabalho. O Senhor é quem adestra. Eu vou estudar, vou. Eu vou procurar me capacitar, vou. Mas quem vai me dar destreza, quem vai me dar habilidade é o Senhor. É dele, é com ele que eu tenho que ver isso, é com ele que eu tenho que pedir isso, né? A palavra de Deus nos fala sobre comportamento quando ela nos diz assim: no que estiver em vós, tenha paz com todos. Preserve o seu relacionamento no trabalho, preserve a sua vida com Deus. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso está escrito em Provérbios 3, no verso 6. Como assim? Se eu vou reconhecer o Senhor na minha vereda, vou entender que Ele está ali e Ele vai endireitar, então quer dizer que a vereda não estava reta, então a vereda estava torta. É possível? É possível que a gente ainda não esteja na vereda que o Senhor determinou para nós. Mas quando nós reconhecemos o Senhor e pedimos graça dele, pedimos sabedoria para ele nos conduzir, quando nós entregamos a nossa vida no domínio, no governo do Senhor, reconhecendo ele como Deus, como Senhor, a palavra de Deus diz que ele endireita o nosso caminho. Quando nós pensamos na nossa vida profissional, a pergunta de Deus continua sendo a mesma. Onde estás? Onde estás? Que posição tu estás na tua profissão? Tu tem feito algo que realmente tem realizado os teus desejos, aquilo que tu sonhava? Tu estás fazendo algo que realmente traz a provisão necessária para a tua vida? Tu estás te posicionando como quem efetivamente serve ao Senhor? Onde estás? Qual é a tua posição nos teus relacionamentos profissionais? Tens quebrado relacionamentos com patrões, com empregados, com sócios, com fornecedores? Como estás? Onde estás na tua vida profissional? Reconhece o Senhor e Ele vai endireitar os teus caminhos. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.